Para muitos, ele é um gênio, um revolucionário, o técnico que muda o jogo, mas para outros ele é o homem que matou a alma do futebol. Pep Guardiola não é só um treinador, é um arquiteto, um estrategista obsessivo, um técnico que impôs uma nova ordem no futebol moderno. Mas com essa revolução, algo se perdeu. Antes, o futebol era espontâneo, tinha improviso, tinha improvisação, tinha alma. Agora é um tabuleiro, um xadrez de passes curtos, posicionamento e controle. Craques que antes encantavam com a liberdade, hoje precisam obedecer, seguir zonas, evitar riscos e jogar como robôs. E no meio disso tudo, vários jogadores colidiram com o sistema, com o homem que comanda esse sistema, com Guardiola. Alguns se sentiram traídos, outros desrespeitados e alguns jamais o perdoaram. Por isso hoje, nós vamos ver os jogadores que odeiam Pep Guardiola. Zlatan Ibrahimovic. Quando você me compra, está levando uma Ferrari. Se dirigir uma Ferrari, abastece com gasolina premium, pisa fundo, e Guardiola abasteceu com diesel e levou para dar uma voltinha no campo. Deveria ter comprado um Fiat. Foi o que disse o sueco Zlatan Ibrahimovic sobre seu antigo comandante, Pep Guardiola. Em 2009, o Barcelona tinha acabado de vencer tudo. Guardiola tinha criado um time histórico, mas ele queria mais. Queria um novo camisa 9, queria Zlatan Ibrahimovic. O clube pagou cerca de 46 milhões de euros e ainda deram o Eto'o de brinde para a Inter de Milão. Zlatan passou a ser o segundo jogador mais caro da história até então. Nos primeiros meses, o sueco correspondeu. Fez 11 gols nos primeiros 14 jogos da La Liga. Parecia um encaixe perfeito. Mas então, Messi pediu para jogar de falso 9. Guardiola atendeu e o argentino começou a render muito mais. Com isso, Zlatan foi deixado de lado. Taticamente, começou a ser retirado dos grandes jogos, e o vestiário virou um campo minado. Guardiola estava me encarando, então perdi o controle. Pensei, aquele é meu inimigo, e gritei, você não tem cojones, e provavelmente disse coisas piores, revelou Sueca em seu livro. Zlatan revelou que Pep parou de falar com ele por meses, literalmente o ignorava nos corredores do clube, nos treinos, nas palestras e no vestiário, silêncio absoluto. Ele também disse que o treinador era um filósofo que treinava meninos sem personalidade. Depois, Guardiola começou com a sua coisa de coach filosófico, puro papinho de suor e lágrimas. Ele prefere jogadores que obedecem sem questionar. Mesmo com os problemas com Guardiola, Ibra teve uma boa única temporada com a camisa do Barcelona. Em 45 jogos foram 21 gols e 10 assistências. Samuel Eto'o. Antes de toda a treta com a Ibrahimovic, o Guardiola já tinha brigado com outro centroavante de ponta, e o nome dele era Samuel Eto'o. Em 2008, Pep Guardiola assumiu o Barcelona e já tinha uma missão clara, renovar o elenco. E a primeira vítima escolhida foi o Samuel Eto'o, o artilheiro da equipe que acabava de marcar 16 gols na temporada. Guardiola avisou, não conto com Eto'o, pode procurar outro clube. Mas o camaronês se recusou a sair, se impôs nos treinos, jogou e o calou. Na temporada 2008-2009, Eto'o foi o artilheiro do Barcelona com 36 gols. Fez gol na final da Champions contra o Manchester United, ganhou La Liga, Copa do Rei e Champions League. Guardiola queria me dispensar, e no fim, fui eu quem dei o título a ele, disse o camaronês. Mesmo assim, no fim da temporada, Pep fez de tudo para se livrar de Eto'o. Mesmo com gols, mesmo com títulos, mesmo com liderança. Guardiola aceitou uma das trocas mais controversas da era moderna. Eto'o mais 46 milhões de euros pelo Ibrahimovic. Eto'o sempre defendeu que houve também preconceito disfarçado nas decisões de Guardiola. Ele não sabia lidar com jogadores africanos fortes, não conseguia controlar alguém que batia de frente com ele. Ele não tinha coragem de falar comigo, mandava recado por outros, disse o camaronês. Eto'o foi para a Inter de Milão e no mesmo ano ganhou outra Champions, dessa vez com o treinador José Mourinho, derrotando o próprio Barcelona na semifinal. Yaya Touré. Yaya Touré foi um dos jogadores mais versáteis e dominantes da década. Fisicamente imponente, tecnicamente refinado, taticamente inteligente. Jogava como volante, meia, defensor, fazia tudo. Touré! Oh! It's an astonishing equalizer! I said Pellegrini. Touré, superb! Absolutely superb! Here's Touré on the counter. He might go it alone. It's Yaya Touré. It's still Yaya Touré. Touré! A wonderful goal from Yaya Touré. No Barcelona, foi peça fundamental na conquista da Champions League de 2008-2009. Jogou até como zagueiro na final contra o Manchester United, mas mesmo assim Guardiola o colocou na lista de dispensas. Touré foi vendido para o Manchester City em 2010, e lá ele explodiu. Marcou 20 gols em uma temporada como volante, foi campeão da Premier League, ídolo máximo, decisivo em todos os títulos da primeira era dourada do City. Mas então Guardiola chegou em 2016 à Inglaterra, e tudo mudou de novo.
Mesmo sendo um dos líderes do elenco, Guardiola deixou Touré de fora do elenco da Champions. Nas primeiras semanas, o marfinense nem era relacionado para os jogos. Touré fez apenas um jogo como titular na Premier League em sua última temporada pelo City e recebeu a braçadeira de capitão em sua penúltima partida. O meio-campista saudou sua temporada como campeão como uma despedida perfeita, mas sua partida também tinha um gosto amargo, e ele culpa Guardiola por isso. Tenho a impressão de que Pep fez de tudo para estragar a minha última temporada, sem reconhecimento ou respeito. Ele foi cruel comigo. Você acha que ele teria sido assim com Andrés Iniesta? Chego a me perguntar se é por causa da minha cor de pele. E eu não sou o primeiro a questionar isso. Outros jogadores do Barcelona também o fizeram. Talvez, nós africanos, não somos sempre tratados da mesma maneira que outras pessoas. Quando você percebe que os problemas de Pep sempre são com jogadores africanos, em todos os lugares que ele passou, me surgem algumas dúvidas, disse o Touré. Franck Ribéry. Em 2013, Franck Ribéry era o melhor jogador da Europa. Tinha acabado de conquistar a tríplice coroa com o Bayern de Munique, Bundesliga, Copa da Alemanha e Champions League. Naquela temporada, Ribéry foi o motor do time. O drible, o desequilíbrio, o cara do 1 contra 1. Foi eleito o melhor jogador da UEFA e muitos acreditam até hoje que a bola de ouro de 2013 era dele, e foi roubado. Ribéry foi garfado pelo Cristiano Ronaldo. Mas então, Guardiola chegou e tudo mudou. Guardiola assumiu o Bayern com sede de controle, mudou o esquema, posicionamento, rotinas, pediu a Ribéry que jogasse mais por dentro, menos drible, mais toque, menos liberdade, mais ocupação de espaço. Nos bastidores, Ribéry começou a mostrar irritação, se sentia ignorado, pouco valorizado pelo treinador, mesmo com tudo que havia conquistado no clube. Pep não teve uma longa carreira como treinador, ele é jovem, falta experiência, às vezes fala demais. O futebol é mais simples. Com Ancelotti, me sinto confiante de novo, ele é um treinador de verdade, disse o francês para o jornal Bild em 2016. Joe Hart. Hart não era só o goleiro titular do Manchester City, ele era o símbolo da reconstrução do clube, ganhador da Premier League, ídolo da torcida, referência no vestiário, mais de 300 jogos com a camisa do City. Mas em 2016, Pep Guardiola chegou, e em questão de dias, decidiu que Hart não servia mais. Hart revelou uma conversa que teve com Guardiola quando ele chegou ao Manchester. O goleiro contou ao podcast The Stiffs da seguinte maneira: foi uma conversa de 2 horas que meio que terminou com ele dizendo: não consigo ver isso dando certo. Achei que essa poderia ser a ideia. Não concordo com você, disse ele. Seria o primeiro a ser provado errado. Mas o que vejo em você não é o que eu quero do meu goleiro. Eu pensei, tudo bem dizer isso, mas nunca me pediram para fazer o tipo de coisa que vocês gostam que goleiros façam. Então, acho que é justo que eu tenha a oportunidade. Cláudio Bravo rapidamente assumiu o lugar de Joe Hart no Manchester City e Hart nunca mais conseguiu retornar ao mesmo nível de consistência. Guardiola justificou sua decisão dizendo que Hart não tinha qualidade com os pés para sair jogando e preferiu um goleiro moderno como Bravo e depois Ederson. Mas para os torcedores e para o elenco, foi um choque. Era como arrancar o coração do time e colocá-lo para treinar sozinho. Joe Hart nunca mais foi o mesmo. Passou por Torino, West Ham, Burnley, Tottenham, mas a confiança foi destruída ali, no primeiro mês com Guardiola. Zlatan chamou ele de covarde, Eto'o chamou de falso, Touré o acusou de preconceito, Ribéry de inexperiente e Hart de desumano, porque no mundo do Pep não basta ser genial, tem que ser obediente. Guardiola ganhou tudo, construiu impérios, mas esse caminho apagou histórias, engoliu vaidades e matou a magia de quem se movia com o coração. Ele não treina jogadores, treina peças, cada uma com uma função específica. O jogo é mais técnico, mais tático, mais robotizado, mais funcional e para muitos, mais chato. Eu sou o Gustavo Marques, ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.